determinado para acontecer. Tem Tem a pessoa certa para fazer. Tem pessoa própria para fazer. Você não pode chegar aqui, irmão, dizer, oh não, os irmãos estão atrasados. Vamos lá subir no púlpito. Você tem razão. Estamos atrasados. Mas o problema é que não é você. Tem pessoa determinada para fazer isso. Deus pode te abençoar como uma boa irmã, como um bom rei. Mas se você não é determinado para esse trabalho, não experimente fazer. Há um rei, de nome Uzias, acredito eu. Esse rei, Deus lhe abençoou muito como rei. Ele conquistou muitos reinos. Ele fez muitas coisas, mas uma coisa que ele não podia fazer, ele não podia servir no templo. Estava proibido. Mas ele, como Deus lhe abençoou, ele sentiu-se à vontade de ir queimar incenso no templo. E ainda lhe disseram, não faz isso. E ele teimosamente fez aquilo. Era uma pessoa abençoada por Deus. Mas mesmo assim, porque aquele trabalho não era dele, ele teve lepra. Porque não era trabalho dele. Não é trabalho de sacerdote apresentar a palavra. Não é. O sacerdote tem trabalho dele lá. O trabalho de apresentar a palavra, de receber a palavra, é de profeta. E ele diz aqui, notem, até quando ele nasceu à sombra da igreja. À sombra. Não nasceu na igreja. Muitas vezes, eu nasci no tabernáculo. Você nasceu no tabernáculo? Tá bom. Você pode ter nascido no tabernáculo, mas você não nasceu em Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu à sombra da igreja. Não nasceu na igreja, não. Para dizer, não, está aqui. É este. Nasceu aqui na igreja. Não, nasceu à sombra da igreja. Eu nasci no tabernáculo. Te parece que isso é alguma coisa? Alguma coisa aqui para ti é nascer em Jesus Cristo. Isso é que é importante para ti. Jesus Cristo nasceu à sombra da igreja e provavelmente os sinos e tudo mais, mas foram pastores que o reconheceram e magos. Estão vendo? Pastores de quê? Não são aqueles pastores pregadores, não. São pastores de ovelhas. São pastores de bois. E reconheceram a Jesus Cristo. Nasceu lá porque ele era um cordeiro. Quem cuida de cordeiro são pastores. São aqueles macambujos que andam lá no campo lá. Esses é que cuidam de ovelhas. É por isso que ele foi reconhecido. Por quê? Por pastores. Esses é que encontraram a Jesus Cristo. E ele diz aqui, no 103. E aqui está ele agora, pronto para o seu ministério. E se ele é a palavra. Agora fica uma incógnita, uma questão. Mas como Jesus Cristo está pronto aqui agora para o seu ministério? Ele está pronto sim. Ele manifestou seu ministério. Porque se ele não manifestasse o seu ministério, você gentio estaria fora do quadro. Você estaria fora do quadro. Você pode tentar negar isso, mas essa é a tua verdade. Como é que você estaria dentro do quadro? Se quando ele veio aqui a primeira vez, ele só foi ter com judeus e samaritanos. E até disse, não ide entre a casa dos gentios. Vamos levar isto literalmente. Eu sou gentio. Os irmãos são gentios. Aqui ninguém é judeu. Aqui ninguém é samaritano. Então, em que momento você recebeu o ministério de Cristo? Em que momento? Você não é judeu. Você não é samaritano. Você é gentio. Vamos pegar isto de forma literal.
você é gentio. E se você é gentio, filho de Abraão, as mesmas coisas que aconteceram a Abraão também devem acontecer a ti. Deus não é um Deus de metade que vai fazer uma coisa para Abraão, depois não fazer para ti. Depois, quando vos encontra face a face, vos exigir os mesmos resultados. Não é possível isso. Não é possível. Você não pode dizer que ali tem que molhar, depois não deixar cair chuva, para depois dizer, você não molhou aqui porque enquanto você não deixou cair chuva. Não é possível. Você tem que molhar para encontrar chuva. Os mesmos resultados, as mesmas propriedades que se encontram em Abraão devem ser encontradas em ti. É por isso que ele diz aqui, ele está e aqui está ele agora, pronto para o seu ministério. E nós recordamos, quando tomamos a mensagem, acredito que foi alimento espiritual, a seu devido tempo, quando ele diz, mas agora, no 160, mas agora, Deus nos prometeu estas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, disse que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Isso é para quê? Os últimos dias. Quem está nos últimos dias? É você. Então você deve reconhecer esta ação. Você tem que ver isso. Porque no começo desta mensagem, ela até diz, nós estamos à procura da fé do rapto. E é uma fé que exige que nós nos adequemos a esta palavra. Sabe quando eu disse são coisas em comum? Uma coisa, mesmo eu não vou conseguir te explicar. Mas ele disse aqui, Jesus Cristo, em Malaquias 4, desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Não vou te explicar. Eu também sou como você. Ele diz aqui, e disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma. Como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. É uma coisa para ti. Ouvimos aqui, alimento espiritual a seu devido tempo. Olha, a indicação deste tema não foi uma coisa aleatória. Foi uma coisa bem indicada para você perceber que, afinal de contas, há um alimento espiritual para ti. Você que diz que vai ao rapto. E se você diz que vai ao rapto, você vai comer este alimento. Não vai ser problema para ti. Quando isso te aparecer, olha, Jesus Cristo desceu e se representou em carne. Não é possível. Não é possível. Este aqui é o teu alimento espiritual. É isto que você deve comer se você espera ir ao rapto. Ele diz aqui, veja este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim por Abraão, antes deste filho prometido vir. Veja o que foi. Abraão disse que era Deus. E a Bíblia disse que 3 homens vieram a ele, põem suas roupas da viagem, se sentaram e comeram como homem. E Jesus disse que justamente na época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não o Filho de Deus. Filho de Deus tem um significado. É Espírito Santo. Filho de Deus é herdeiro do céu e da terra. Filho de Davi é herdeiro do trono. Filho de Abraão é herdeiro da dádiva real. Filho do homem é herdeiro da terra. Quando se fala de filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, está-se a falar do mesmo Deus?
mas agindo de formas diferentes. E nós encontramos aqui que ele diz, não é filho de Deus. Filho de Deus foi a dispensação, foi a era do Espírito Santo. E nós estamos à espera agora de filho de Davi. Não faz corta-mato sair de filho de Deus, correr para filho de Davi. Você tem que encontrar filho do homem. Isso deve se manifestar. E ele ainda diz, no 168, diz, mas ele se corporifica, tomando o seu corpo e o meu corpo, ele dá dons, me dá dons, e através desses dons, ele se dá a conhecer. Jesus Cristo se corporifica, entra no corpo, dá dons, e através desses dons, ele se dá a conhecer. E ainda diz aqui, esse é o alimento secreto. É esse alimento secreto. É esse alimento que você deve comer, porque esse é o alimento apropriado para esta era em que você está a viver. Parece algo incomum, mas é a vontade de Deus. É isto que Deus enviou. Você não tem outra coisa, porque ele até aqui sementa, diz, esse é o alimento secreto. Se você quer alimento para a noiva de Cristo, é esse alimento. Jesus Cristo, corporificado, dando dons e se fazendo a conhecer. Como é que ele se fez a conhecer? Nesta era em que estamos a viver, você não é cego para não perceber. Você conhece isso. Não preciso aqui comentar. E ele diz aqui, continuando, alimento espiritual a seu devido tempo. Esse é o alimento secreto. Se você quer ir ao rapto, é esse alimento que você deve tomar. É o profeta que disse. É ele mesmo que disse. Quando ele diz, Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana. Esse é o alimento secreto. E ele diz aqui, no 104, conforme o grande plano de Deus, a palavra, o Senhor Deus, não faz coisa alguma até que primeiro a revela aos seus servos, os profetas. Não são sacerdotes, são profetas. E é uma coisa que nós encontramos na igreja. Quando não há profeta, a igreja fica curta de vista. A igreja não vê longe. A igreja não tem olho de águia. Quando não tem profeta, eles ficam aqui, começam a organizar grupinhos, denominações. Vamos jogar carta, vamos fazer aquilo. Não tem profeta. A palavra de Deus só vai ao profeta, não vai a sacerdote. Eu estava aqui a dizer, eu também fui preso por sacerdotes lá. Se você sair desta igreja é de ficar maluco. Você não pode ser batizado duas vezes. Eu não fui batizado duas vezes. Eu fui batizado em Jesus Cristo e é a única vez que fui batizado. Quando fui batizado lá, eu estava batizado na igreja católica. Não importa, irmãos, em que denominação a pessoa esteja. Quando é batizado, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, está batizado na igreja católica. Aquilo é como se fosse um selo, um pacto. Quando você faz um pacto, não importa se está em Moçambique, Brasil, China, onde quer que você esteja, aquele pacto funciona. Então, quando você é batizado em nome de Jesus Cristo, não
importa onde você vai, você está batizado em Cristo. Você está agarrado àquele pacto. É assim também, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Você está agarrado lá. Irmãos, parecem palavras, sim, são palavras bonitas. E até Deus refere-se a elas. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas quando tu entras no verdadeiro sentido denominacional daquelas palavras, aquele pai que eles colocam lá significa uma coisa. Aquele filho que eles colocam lá significa uma coisa. Aquele Espírito Santo significa uma coisa. Encontramos isso na era de Pérgamo. Não tenho parágrafo aqui e os significados que ele dá. Mas cada coisa aí tem um significado obscuro. Então não se convença. Parece uma coisa bonita, mas tem significados lá. Então tem que ter cuidado. Ele diz aqui, esse é sempre o padrão dele. Tem de ser. Quando os selos foram abertos, quando qualquer outra coisa, qualquer grande evento que ocorre na terra, Deus o revela aos seus profetas. É profeta. Não deixa, irmão, Aderto vir aqui. Você sabe, eu sei. Não, eu não sei nada. Eu também devo ouvir ao profeta. Devo ouvir a ele. Ele é um instrumento que Deus enviou para poder nos guiar. É ele. Eu não sei nada. Não sei. Nem me tenha como referência. E ele diz aqui. E João era o profeta. Pois ele estava profetizando que ele viria. João pregava. João dizia: há de vir aquele que há de vos batizar com fogo. Eu estou a vos batizar com água. Vem aquele que há de vos batizar com fogo. Ele vem alinhar. Há umas expressões aí que ele usa. Vem alinhar as eiras, o que está áspero, o que está em forma de monte. Aquelas coisas todas. João profetizava sobre aquilo. E quando a pessoa da qual ele profetizava veio, ele reconheceu aquela pessoa. E veja só, aquilo que João dizia, talvez esperava-se uma pessoa muito grande vai chegar a chutar esses montes, mas ele veio em simplicidade, e naquela simplicidade as pessoas não compreenderam. É da mesma forma também, o servo que Deus enviou veio em tamanha simplicidade. As pessoas não entenderam nada. As pessoas não entendem nada. Mas é dessa forma incomum que Deus age. Ele diz aqui, continuando, ele diz aqui, e disseram: queres dizer-me que te intitulas profeta e ficas aí nessa lama? As pessoas pensam que quando é profeta tem que estar todo limpinho, bonito, tem que estar a passear daí. Você te intitulas de profeta, ficas aí nessa lama. Não em uma igreja, pois não o receberiam. Se ele fosse a uma igreja, não iam lhe receber. Ele fica aí nessa lama e me diz que chegará a hora em que o grande Jeová, que ordenou este sacrifício, aquele que edificou este templo, aquele que entrou nele como uma coluna de fogo, virá o dia em que esse sacrifício contínuo será tirado. Ele disse: virá um homem, no 107, virá um homem e está entre vós agora em algum lugar, e ele tira o pecado. O sacerdote estava argumentando isso com ele. 108 ele diz: João olhou para cima, o profeta, e aqui está a palavra. Lá vem a palavra vindo direto ao profeta, direto à água. João disse: eis o Cordeiro de Deus
Deus que tira o pecado do mundo. Lá está ele. Jesus não disse uma palavra. Entrou direto na água e posso ver ali de pé, naquela água. Pensem no drama. Dois dos maiores que já estiveram na terra. Deus, a palavra, e seu profeta. No 109 ele diz, notem, a palavra veio ao profeta nesta dispensação da graça na água. A palavra vem ao profeta na água. Eles, achei que vocês entenderiam. Na água. A primeira revelação da palavra foi na água. Agora estão vendo onde a noiva começou. A mensagem de luz do entardecer. Na água. E ele diz aqui, a palavra, a verdadeira palavra, não misturada com credos, mas vem ao profeta na água. Pela água. Nós conhecemos a história do profeta. Estava na água a batizar a 17ª pessoa. Então, quando ele estava aí a batizar, uma voz veio do alto e disse a ele, como João Batista percursou a primeira vinda, você será precursor da segunda vinda. A palavra veio ao profeta na água. Lá no princípio, com João Batista, foi na água. Onde a noiva começou também, a mensagem veio na água. E ele diz aqui, no 110, notem, poderiam imaginar os olhos da palavra, os olhos do profeta se encontrando na água. Oh, é demais para mim. Lá estava o profeta, lá estava a palavra, olhando nos olhos um do outro. E o profeta disse, eu careço de ser batizado por ti. Por que vens tu a mim? No Antigo Testamento, quando um cordeiro fosse oferecido para o sacrifício, ele primeiro tinha que ser lavado antes de ser usado como sacrifício. Realmente, talvez se eu fosse João, mas meu Deus, eu te batizar, você é mais grande que eu. Mas o que acontece ali é que se João não batizasse a Jesus, as coisas não estariam bem. Porque Jesus Cristo era o sacrifício de Deus. E antes dele ser sacrificado, ele deveria ser lavado. É por isso que Jesus foi batizado por João Batista. Não é porque João era maior que Jesus. Não. E uma coisa também que vamos notar, quando Jesus chegou a João, não falou nada. Ele só chegou, entrou na água. Jesus. João, talvez lia o Antigo Testamento, não sei. Até que lia, porque ele não poderia referenciar sem ter o Antigo Testamento. João nunca havia visto em todo o Antigo Testamento alguma parte escrita Jesus. Não tem no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, não há nenhum sítio escrito o nome Jesus. Lá só se diz, virei, Pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da paz, tal e tal. O teu profeta também não tem nome dele escrito aqui. Não tem. Como é que você vai lhe reconhecer? Ele poderia chegar, não falar nada, mas você, porque tem olhos de águia, deve lhe reconhecer. João Batista reconheceu a Jesus Cristo, mesmo que seu nome não estivesse escrito na Bíblia. Você também deve reconhecer a ele como teu profeta. Não pode trazer aqui alegações. Não, mas como? Eu li em todo o Velho Testamento, Novo Velho Testamento. Não tem escrito Branham lá. Irmão. Jesus. Labor da graça. Branham. O que te remete esse nome? Abraham. Sete.
Branham. 7. E o número 7 representa o quê? Perfeição. Por que você pode continuar ainda com... E ainda você encontra... Mesmo o nome de Aderto tem 7 letras. Mas não é Aderto. Você há de encontrar lá H-A-M. Aderto. O Fumani tem 7 letras.